E continuando o nosso bate-bola de dúvidas e perguntas, a Adriana, nossa concierge, vai me ajudar a responder um pouquinho algumas dúvidas de alguns pacientes nossos. Agora nós vamos falar um pouco sobre questões de repouso, dúvidas que nossas pacientes têm sobre a abdominoplastia. Doutora, qual o tempo de repouso da abdominoplastia? Muito importante essa pergunta, Adriana. A abdominoplastia ela exige um repouso de mais ou menos umas 3 semanas. Quando a gente fala de um repouso, obviamente é um repouso maior durante a primeira, talvez segunda semana, e já um repouso mais relativo na terceira semana. Uma coisa importante é que, em hipótese alguma, a paciente deve ficar deitada o dia inteiro. É importante ela caminhar, é importante ela estimular os membros inferiores, porque isso vai ajudar, inclusive, a evitar tromboses. Os treinos, doutora, eles ajudam? Quanto tempo eu preciso esperar para iniciar minhas atividades físicas? É outra dúvida muito importante dos nossos clientes. Após a abdominoplastia, em média, eu libero em torno de uns 30 dias a você voltar com os treinos. Claro que no início você vai voltar devagar, sem atividades de alto impacto, pode começar uma leve caminhada, malhando membros superiores e inferiores, sem malhar ainda, sem treinar ainda o abdominal, né? Sem poder fazer aquela força do abdominal. Isso porque a gente faz a aplicatura do abdômen, então até para que não haja um esforço maior nesses pontos, eu indico que não faça abdominal por até 3 meses. Mas membros inferiores, superiores e atividades de baixo impacto estão liberadas a partir de 30 dias. Continuando nessa parte de treinos puxa alimentação, e na alimentação, doutora, existe comidas inflamatórias? Existe, Adriana. Aliás, a gente conhece que cada vez mais a gente tem trabalhado isso nos nossos pacientes, a gente vê a evolução e a diferença de pacientes que se alimentam melhor e pacientes que se alimentam de alimentos que a gente sabe que são conhecidamente mais inflamatórios, como o glúten, o leite, como alguns crustáceos também. Então a gente pede que esses pacientes evitem esse tipo de alimento e com isso a gente consegue desinchar o paciente mais rapidamente e ele volta às suas atividades mais rapidamente. Doutora, tempo de exposição ao sol. Fiz abdominoplastia. Quanto tempo posso ir para a praia, fazer uma marquinha, pegar um sol? Excelente. Olha, a questão do sol é justamente pelo fato de você poder escurecer a sua cicatriz. A cicatriz ela tem um tempo de maturação e normalmente a gente pede que esse paciente evite até 6 meses de exposição solar. Mas isso depende também muito do fototipo do paciente. Pacientes com pele mais escura, pacientes mais morenos, como a minha cor, por exemplo, a gente pede que realmente se afaste um pouco mais do sol, porque a gente sabe que pode ter uma hipercromia maior. Já pacientes mais branquinhos podem se expor ao sol com pouco menos de tempo, a partir de 3 meses mais ou menos da sua cirurgia. Claro, sempre é importante se expor com proteção solar, lembre-se disso. Doutora, a pergunta que não quer calar das nossas pacientes é: relação sexual. Quanto tempo após a minha cirurgia eu posso voltar às atividades sexuais normais? Isso é muito interessante porque é a dúvida, inclusive, de muitos maridos, né, Adriana? Isso. Então, após uma abdominoplastia, por exemplo, em média, em torno de 3 semanas a 30 dias, você já pode voltar às suas atividades sexuais normalmente, tá bom? Claro, com todo cuidado, com todo carinho, sem fazer muito esforço, mas é possível. Doutora, sobre cintas, né? Tem muitas pacientes que me perguntam se pode usar aquelas cintas cinturitas, né? Que pega só a parte da cintura. Olha, Adriana, eu não gosto e não indico. Por quê? Quando você faz uma abdominoplastia, pelo menos aqui com a gente normalmente modela todo o corpo do paciente. Então eu faço lipoaspiração desde a parte superior das axilas, né? Superior das costas. Então, quando você usa aquela cinturita, você marca essa região. Além disso, essa cinta ela tem algumas hastes que acabam marcando o abdômen do paciente. Então eu prefiro uma cinta mais inteira, que vai modelar a paciente como um todo. Então assim a gente tirou algumas dúvidas da abdominoplastia. Se você tem mais dúvidas, manda aqui pra gente.